Família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzeri. Ele vai falar sobre o Cavalheiro, a carta do baralho Petit Lenormand. O Alexandre está com a gente há mais de 30 anos na Pax, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e hoje é autor da Madras Editora e hoje ele vai estar então falando sobre a carta O Cavalheiro. Então vamos colocar o querido Alexandre no ar. E vamos que vamos. Cadê você, Alexandre? Então, eu não sei por que não deu certo. Vamos lá novamente. Yes, tudo bem? E aí, Carmen, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Tudo jóia. E Tudo você? bacana. Como é que tá a altura aí? Tá boa? Tá ótimo. Graças a Deus, tá Então tá tudo bem. bom. Eu tô mais ou menos jóia, né? Porque o tempo tá nublado, mas continua calor. Aí você Falou. sabe como é que a gente fica. Mas tudo Ó, vou te bem. falar que tá muito calor mesmo. Tá É, incomodando, né? Porque é aquele mormaço de praia sem a gente estar na praia, sim, né? E aí sim. tem que ficar tomando banho várias vezes, né? Jogando spray no rosto. Tem que ficar. Molhando a nuca, que é para ficar legal, né? Não, Ó, aqui só choveu um pouquinho de manhã, é. depois não mais. Aqui também, né? Choveu um pouco aquela hora que eu te mandei uma mensagem, né? Mas agora tá esse mormaço aí que É. acreditamos talvez entre à noite. Se bem que estão falando que vem uma frente fria por aí, tomara que chegue logo. Frente fria na primavera, verão, ô God, tá bom. Mas tá tudo fora dos eixos, né? Tá complicada a coisa, viu? Tá mesmo. Você acredita que eu estava até comentando com as minhas irmãs ontem, na hora do almoço, na Lapônia, a terra do Papai Noel, é o primeiro ano que não tem neve, presta atenção. Porque está caindo neve em Paris, tá um Uhum. monte de outros países, até na Arábia Saudita, que nunca teve neve. E na Lapônia, que é a terra do Papai Noel, tem trenó, tem Papai Sim, Noel, tem as coisas sim. pitorescas, mas não tem a neve, entendeu? Tá tudo completamente torto. Só não cai neve aqui no Brasil, infelizmente, né? Pois é. É isso Ainda, aí. né? Ainda. Cai Cai ainda. no sul do Brasil, cai. Santa Cai. Catarina, lá. É, Lá cai. mas Mas é vamos lá. isso daí. Vamos falar sobre o Cavalheiro. Já Vamos, estou aqui com né? o nosso tarô, o elo Problema cósmico. Olha cósmico. só, do querido Alexandre Garzeri, da Sim, Bárbara Veneziani. sim, E sim. aí a caixinha está aberta, porque o livro está aqui, e as cartas estão todas em cima. Mas Isso. estamos aí, olha. Esse é o livro que foi lançado agora na Bienal Internacional do Livro. Sim, Uma capa belíssima, maravilhosa. E agora isso. ele está colocando as imagens do tarô dele, é claro, e Verdade. da Bárbara, o que eu acho É. ótimo. E, Carmen, nós estamos aí nos preparando porque no ano que vem, porque agora é aquelas correrias de dezembro, mas no É, eu ano que sei. vem, a gente não gosta de nada depois do carnaval. Então, vocês, amigos e amigas da Pax, que sempre vêm às nossas lives, já É, comecem a se preparar, porque no ano que vem primeira turma de tarólogos, tarólogas que vão utilizar esse tarô inédito, que é o elo cósmico, na é. Pax Universal. Muito bom. Então já vão se Centena de Deus, programando, né, para que vocês possam estar com a gente e claro. pertencendo a esse momento, porque, Carmen, é um momento muito especial, justamente porque é um tarô inédito. Então ninguém utiliza esse tarô. E isso agrega muito valor na consulta, profissionalmente falando, Não, né? sem contar que ele é lindo, É, né? As cartas são assim é de maravilhoso, incrível, olha, maravilhoso. cores, É tudo isso aí. maravilhoso, olha, Muito dá uma bom. olhada, olha isso, É, olha as cartas, é Bárbara incrível, olha. Veneziane, né? Atrás, eu falo que as costas do arcano é um mandalá, né? É um Mas mandalá é mesmo. mesmo. É, é maravilhoso, né? Inspiradíssima, nossa amiga. Um beijão aí para Bárbara, para toda a Beijo, família, Bárbara. né? Yes. Com certeza. E hoje a gente vai falar de uma carta, Carmen, que ela é muito diferente, principalmente, até eu estou aqui com a caixinha hoje, né? Claro que vai aparecer tudo escrito ao contrário. Essa aqui é a caixinha, bem pequenininha, do Lenormand Bluebird. Ah, Porque Lenormand, Carmen, tem milhares de versão de baralhos Lenormand no mundo. E eu escolhi essa aqui. E para minha surpresa, porque eu não sabia, a carta, né, que nós vamos falar hoje,
ela tem duas versões nesse baralho. Então, é como se viesse uma carta a mais. Nós vamos falar hoje do Gentleman. Gentleman quer dizer o cavalheiro Lenormand. Então, eu tenho, olha que legal, Carmen, esse cavalheiro bem assim, vitoriano. Agora, vem também um outro cavalheiro. Você repara que esse aqui tem um pouco mais de idade, né? Sim. Aproximar os dois, né? Mas por que isto? E o mesmo ocorre com a próxima carta que vamos falar em futuras lives, com a Dama Lenormand. Então você vai ter uma dama mais jovem, como aqui tem um cavaleiro mais jovem, Sim. e você vai ter uma dama mais idosa, como aqui tem um cavaleiro mais idoso, né? E o cavalheiro Lenormand, ele representa, nesse tipo de oráculo, a representatividade do cliente quando estamos interpretando o Lenormand para um homem. Então, o que a gente faz? A gente separa o cavalheiro Lenormand e aí esta carta representa o nosso cliente do sexo masculino. E é muito bacana no Bluebird eles se preocuparem, né? Homens mais jovens e homens mais amadurecidos. Você tem aí esse diferencial. Agora, vamos, tanto faz, né, um quanto o outro, os dois têm o mesmo número, que é a carta número 28. Então, vamos começar pelo número. É a carta número 28. Deixa eu pegar o nosso jovenzinho aqui. E nessa carta número 28, a gente vê aqui, né, no canto o As de Copas, do baralho comum. Ele está apoiado aqui, ó, As de Copas. E a figura realmente, Carmen, o teu amigo escolheu o Bluebird, porque o Bluebird é muito clássico, e o seu amigo gosta de coisas clássicas e antigas, você sabe isso de outros carnavais, né? Então, por isso que eu escolhi essa versão. Então, vamos começar a entender esta carta, que um primeiro significado eu já passei. Representa clientes do sexo masculino. Agora, 28. Ok. 2 mais 8, nós encontramos o número 10. Então, na 10ª casa zodiacal, qual é o signo que vive nessa casa? É o meu signo, que é o signo de Capricórnio. Esse signo maravilhoso, muito bonito, de pessoas legais, acima de tudo humildes, né? Então, o signo de Capricórnio, na 10ª casa, nós vamos ter questões ligadas a status, a ambição, a poder, a quando nos evidenciamos em sociedade, reconhecimento público, administração. Porque Capricórnio é um signo que lida muito com essas coisas, né? Ele é regido por Cronos para os gregos, por Saturno para os romanos, que é o deus do tempo, da onde vem a palavra cronologia. E a gente sabe que Cronos barra Saturno, ele é uma divindade que ele coloca limites, ele coloca regra, ele coloca ordem. Então, estas questões, quando aparece a carta do cavalheiro, nós precisamos orientar o nosso cliente, olha, como está a administração da tua vida? Como está a tua profissão? Como você está progredindo para atingir tuas metas, teus objetivos, teu reconhecimento público? São questões da 10ª casa, são questões capricornianas, né? É muito interessante porque quando a gente pensa em história, os cavalheiros, existe uma preocupação, Carmen, muito grande com imagem. Qual a minha reputação? Qual a minha questões de honra? Então, antigamente, se você ofendesse nos tempos antigos um cavalheiro, a honra do cavalheiro, a dama daquele cavalheiro ou a família daquele cavalheiro, acontecia o quê? O cavalheiro ele te desafiava para um duelo.
que podia ser um duelo com espada, podia ser um duelo com pistolas, né? E a gente vê isso muito em filmes, né? Então, essas questões, né, estão relacionadas a esta carta, mas existe algo um pouco mais complexo além dessas questões, porque a gente vê qual é a carta de baralho que está associada ao cavalheiro. Eu vou pegar aqui, começou o show de mágica, é aqui o As de Copas. Copas tem esse ícone do coração, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Nossa, mas o cavalheiro, uma carta tão masculina, uma carta tão yang, uma carta tão ligada, né, a aspectos patriarcais, existe nesta carta um as de copas. Existe aqui um coração, justamente, Carmen, porque não é porque o arcano representa os clientes, né, do sexo masculino, que o masculino ele é desprovido de intuição, ele é Sim. desprovido de sensibilidade, né? É muito curioso, cara. Eu estava até pensando um pouco essa tarde antes da nossa live, né? E nós estamos em pleno ano de 2024 e às vezes existem algumas ideias que ainda continuam e permanecem um pouco retrógradas. Então, por exemplo, aquela história que se falava, né? É peito para fora, cara de mal, o homem não chora, o homem não pode demonstrar emoção. Eu falo, gente, primeiro Imagina. que é uma ideia assim totalmente absurda, É. porque a emoção ela faz parte do gênero humano, né? Tá. Demonstrar emoções, né? Bom, E é muito interessante porque no nosso país, que claro, amamos o Brasil, lógico que amamos, mas às vezes, Carmen, essa questão de um machismo, sabe, exacerbado, é algo que em pleno 2024 continua em alvo de discussão. Certas atitudes, certas posturas, que elas podem ser tudo, menos cavalheirescas, menos educadas, menos elegantes. Então, quando essa carta ela aparece em um jogo, eu costumo assim chegar para meus clientes e eu costumo também perguntar como vai o teu desenvolvimento com relação às questões de autoconhecimento. Como está a tua sensibilidade? Como estão tuas relações humanas? Como é que você lida com a intuição? Porque quando a gente fala em as de copas, vamos pensar um pouquinho naquela nossa velha amiga, a árvore da vida da Kabbalah hermética. Bom, qual posição essa carta ocupa na árvore da vida? É muito fácil até visualizar agora. Se é um as, o as equivale ao número 1. Então, essa carta estaria na Séfira superior da árvore da vida, que nós chamamos, né, de Keter, embora a pronúncia é Heter, que quer dizer a coroa. Então, vamos entender que esta Séfira 1 ela é nível do fogo. Então, vamos colocar Séfira 1 ou o as, né? Todos os ases, independente do naipe do baralho comum, todos os ases são associados ao fogo. Só que é o seguinte, é um as de copas. Ok, copas tem ligação com o elemento água. Então, ao invés de falar as de copas, eu vou falar fogo de água. Então, se eu tenho fogo, eu tenho o elemento espiritual. Se eu tenho água, eu tenho o elemento emocional. Para a gente entender por que é importante o cavalheiro, ele não se ater a apenas aspectos muito cartesianos, muito frios, muito insensíveis, muito, sabe, materialistas. Então, ele precisa também ter uma abordagem espiritual da vida, uma abordagem emocional, sentimental da vida. E não bastasse isso, qual é o planeta
que rege a Séfira 1 na árvore da vida? É Netuno, que os gregos chamavam de Poseidon. E o que nós sabemos, né, deste que é chamado de o deus da cabeleira negra. Então existem poemas gregos, Carmen, que falam: ó Poseidon, senhor dos mares, deus da cabeleira negra. É muito bonito, né, essa mitologia toda. Ele justamente é isso, é senhor dos mares, é senhor dos oceanos. Mar, oceano, tem a ver com água, tem a ver com emoção. Então, é impossível praticar o cavalheirismo desvinculado de espiritualidade e emoção, né? Então a gente já começa a entender, tudo bem, o cavalheiro é o homem. Agora, quando a gente fala em Jung, até isso teu amigo viu hoje à tarde, viu, Carmen? Jung e o aspecto da individuação, né? Que é quando você consegue se tornar um ser completo, um ser resolvido. Nesse processo de individuação, tanto os homens quanto as mulheres precisam entender. Nós temos dentro de nós o Sol e a Lua. Ninguém vai chegar à completude, ninguém vai chegar, como falamos numa linguagem que para nós aqui é mais clara, Carmen, à ascensão, enquanto não equilibrar dentro de si o yin e o yang, a lua e o sol, a razão e a emoção, a consciência cartesiana objetiva, mas também a consciência subjetiva, a intuição. Então é um arcano que não é simplesmente, esse arcano, olha aí, ó, tá vendo só? É que daqui a pouco vai pintar um arcano aqui na tela. É uma carta que não é simplesmente isso. Isso aqui representa os homens em consulta. Não. Isto representa algo muito mais complexo que nós estamos abrindo essa dimensão aqui agora, a fim de que reflitamos. Será que podemos dizer que tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino estão equilibrados hoje em dia? Ou será que não estamos precisando nos equilibrar, atingir o nosso centro e entender que nós somos seres racionais cartesianos, mas também somos seres emocionais e intuitivos? Então você vê, Carmen, a complexibilidade dessa carta, só porque a gente associou um ás de taças a ela. E agora a coisa vai ficar mais complexa ainda, porque o ás de taças no tarô, e agora é a hora que eu sumo, realmente é um verdadeiro som de mágica. Pronto, sumi. Aqui, o ás de copas no tarô é o arcano as de taças. A Carmen está mostrando também. Olha que maravilha esse as de taças do tarô elo cósmico. Gente, é uma taça, nós vemos, né, um mistério dentro dela, e ela está sobre as águas do mar. Então a Bárbara foi muito feliz quando desenhou isso, e é interessante, que está sobre as águas do mar. Eu acabei de falar de Netuno, eu acabei de falar de Poseidon, que é o senhor dos mares. É interessante porque quando eu olho isso aqui, Carmen, me lembra, sabe o quê? O próprio Santo Graal. Né? Isso aqui me lembra, assim que eu olho a figura, nós que somos, né, pouco ligados a cavaleiros, essa história toda, já lembra o Graal na hora. Agora, quando a gente pensa no as de taças do tarô, o que esse arcano representa? A máxima potencialidade de todo o naipe. Então, os ases no tarô, eles são sempre a máxima potencialidade. É como se o as, Carmen, fosse a essência do naipe. E se esse naipe é associado à água, é a máxima emoção, é o máximo sentimento, é o máximo amor. É também aqueles ideais nobres, né? Porque nós acreditamos que um cavalheiro,
ele precisa ter nobres ideais, ele precisa ter virtudes, se quiser ser reconhecido como um cavalheiro. Agora, as de taças é uma combinação muito poderosa, porque eu tenho, por ser as, continua aquela história, o fogo, por ser taças eu tenho a água. E quando a gente junta o fogo com a água e a gente tem a regência de Netuno, a gente vê que o elemento água, Carmen, ele está ganhando. Porque eu tenho água, porque é uma taça, mas eu tenho águas dos oceanos, porque é Netuno. Então a gente começa a entender que cavalheirismo tem a ver com amor. É muito interessante isso, né? Ah, Alexandre, se eu tirei essa carta aqui do gentleman, do cavalheiro, né, do Lenormand, isso quer dizer que vai aparecer um homem sensível, maravilhoso, vai aparecer um príncipe encantado. Olha, se uma cliente, né, uma lady, vamos colocar assim, se uma lady, uma milady, uma dama cliente tira esta carta, isso quer dizer que ela precisa pensar nos homens da vida dela. Então, essa carta, a gente pode falar de um irmão dela, a gente pode falar do pai. Lembram que a 10ª casa, Capricórnio, é associado à paternidade. A gente pode falar de um avô. Então, num primeiro momento, né? Não que apareceu o cavalheiro Lenormand, nós vamos falar de um romance. Calma. E também tem uma coisa importante, viu, Carmen? Quando aparece o cavaleiro, perdão, para uma mulher, como essa mulher lida com os aspectos ligados ao gênero masculino dentro dela, né? Então, a gente começa a entender uma coisinha, Carmen, que eu sempre pensei isso, né? Eu não gosto muito de palavras que terminam em ismo. Você sabia disso? Eu não gosto, né? Tem uma que eu amo, que é ocultismo. Aí eu gosto, Ah, aí eu acho ok. legal. É a única. É. Mas quando a gente fala, sabe, Carmen, em machismo, em pleno Egoísmo, 2024, né? quando a gente fala em machismo ou no feminismo, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, viu? Na China, nós temos lá muitas filosofias, né? E tem uma que me encanta, que é um outro ismo que eu gosto, que é o taoísmo, Sim, que tem aquele símbolo circular, sim. que aqui no Brasil as pessoas olham aquele símbolo que tem duas metades, uma preta e uma branca, né, com as bolinhas, né, preta e branca nas metades opostas, e o pessoal fala, olha, o símbolo do Yang. Aí eu falo, olha, você errou, porque não é o símbolo do Yang, é o símbolo do Tao. O Tao é o caminho do meio. As pessoas que pretendem atingir a iluminação pelo tal, o que o tal prega? Você vai atingir a iluminação pelo silêncio. Você vai atingir centralizando o teu ser. Você vai atingir pela contemplação, inclusive dos elementos da natureza. Por isso que esses estilos de Kung Fu, Carmen, que é uma arte marcial chinesa, tudo com nomes de animais. Porque lá os monges Shaolin, um monge ele estava vendo um tigre se aproximar do ninho, né, lá de uma garça. E aí a garça mãe vai para frente do ninho e o tigre começa a atacar, a garça começa a se defender. Então um monge bola o estilo do tigre e o outro bola o estilo da garça. Mas aí você tem o estilo da serpente, você tem vários, do louva-a-Deus, vários estilos, porque eles estavam tão contemplativos da natureza que eles absorviam a sabedoria, porque a natureza é um livro de sabedoria, e criavam arte marcial, criavam filosofia, criavam poesia, criavam arte. E o Tao, eu digo que é, digamos, a peça de ouro da filosofia chinesa, porque o Sim. Tao, ele fala
na necessidade de entendermos que tudo no universo é dualidade, yin e yang. Agora, eu estou explicando isso por quê? Onde está o equilíbrio? O equilíbrio está em ser yang o tempo inteiro? Traduzindo, o equilíbrio está em ser forte o tempo inteiro? Ou o equilíbrio está em ser insensível o tempo inteiro? O equilíbrio está justamente no meio, né? Naquele caminho do meio que separa o yin e o yang, é por onde você deve trilhar se você quiser ter equilíbrio. Então, quando a gente fala no machismo, ou quando a gente fala no feminismo, você está falando em extremos. E extremismo não gera harmonia para o gênero humano. Sim. Então, é um arcano de muitas reflexões. Aqui a carta do cavalheiro, aqui o arcano, esse santo Graal. O que a gente sabe, Carmen, sobre o Graal? Bom, primeiro, o Graal é um mistério em 4 partes. Não é à toa que a cruz dos templários que está aqui atrás tem 4 braços iguais, e essa cruz aqui tem algo muito legal que eu gosto de fazer. Se eu for pegar e colocar a minha mão aqui, Carmen, assim, ó, vou até fechar a mão, né? Olha, Deixa eu ver se eu trago. Se eu venho aqui, ó, e eu coloco a mão aqui, eu fecho, isso aqui parece uma taça, ó. Então eu estaria segurando, né, a taça, né? Mas é interessante que dessas 4 partes do mistério do grau, tem uma parte, existe uma taça física. E vários países dizem que o grau está lá. Então você tem um grau na Espanha, você tem um grau na Inglaterra, você tem um grau na França. Então todo mundo quer disputar, né, a posse do grau. Vira quase um roteiro de Indiana Jones, né, que tem aquele filme Indiana Jones de Última Cruzada, que ele vai atrás do grau, né? Então a gente está quase naquele jeito já. Mas na verdade, essa taça física, qual era a condição desde a época do rei Arthur, quando os cavaleiros partiram na demanda do Santo Graal? Depois é sabido que os cavaleiros templários estiveram com o Santo Graal, mas qual era a condição para o cavaleiro? Aí eu estou falando, Carmen, não cavalheiro, hein? Eu estou falando agora cavaleiro, e já vou explicar por quê. Qual era a condição para o cavaleiro chegar no Graal? Pureza. Então, se ele não tivesse pureza, se ele não tivesse equilíbrio, se ele não fosse honrado, se ele não falasse a verdade, se ele não servisse o próximo, se ele não defendesse os mais fracos, ele nunca teria a honra de chegar ao Santo Graal. Então, o Graal, enquanto, né, uma taça física, que não é uma lenda, que não é um mito, que é real. A gente pode até aqui com a Carmen contar aquela história de novo, onde eu explico como que o Arimateia levou o Graal primeiro, né? Ele levou para o sul da França, depois esse Graal foi parar na Inglaterra, nas legiões de Glastonbury, Salisbury. A gente pode contar essa história de novo, né? Que é muito bonita essa história. E é interessante que não se chega a essa taça se o cavaleiro não estiver no plumo, se o cavaleiro não estiver equilibrado, né? Agora, quando a gente fala em cavaleiro, Carmen, isso eu queria também trazer para a nossa conversa aqui hoje, mas, Ale, você estava falando até agora em cavalheiro. Eu estava, não, eu estou falando, estou até com ele aqui na mão, eu estou com um cavaleiro aqui na minha mão, esse mais idoso, ó, os dois aqui, ó, continuo falando aqui do cavaleiro. Só que olha esse aqui, Carmen, lembra? A carta número 1 do Lenormand é o cavaleiro. Então, no Lenormand, eu tenho carta 1, o cavaleiro, e eu tenho carta 28, o cavalheiro. Agora estou mostrando essa versão do cavaleiro aqui, com um pouquinho mais de idade. Sabe quem me lembra esse personagem aqui, Carmen, que desenharam aqui? Aí tá mais de perfil. Com esse laçarote na cabeça, aquelas peruquinhas brancas de época, lembra Louis-Claude de Saint-Martin, que é um ícone na ordem martinista.
A ordem martinista, que é uma ordem teúrgica, é uma ordem cabalística que fala da importância de nos purificarmos a fim de que algum dia nossa essência possa se reintegrar ao Deus do nosso coração e da nossa compreensão, que é a nossa origem. Então você vê que o seu amigo costuma ver símbolo em tudo. Eu olhei Eu esse acho cavaleiro de ótimo. perfil e eu falei aqui, é o Saint-Martin. Aqui é o Louis-Claude de Saint-Martin. Né? Depois eu te mando para você dar uma olhada esse Louis-Claude de Saint-Martin para você ver como é muito semelhante, né? Com o Cavalheiro na versão Bluebird, que ela tem, além desse cavalheiro idoso, ela tem o cavalheiro jovem. Mas agora nós vamos falar do cavaleiro. Dá para ver bem os três aí, Carmen? É bem diferente. Né? Ó, Sim. é bem diferente aqui, ó, né? É. Agora, cavaleiro e cavalheiro. Qual é a diferença entre este aqui, que é o cavalheiro, e este aqui, que é o cavaleiro? Qual que é a diferença? Ale, é muito fácil. O cavalheiro aqui está sentado numa mesa elegante e o cavaleiro está a cavalo. Não, pelo amor de Deus, não é essa que é a diferença, né? A diferença é a seguinte: o cavaleiro é a carta 1. O que representa o número 1? Originalidade, pioneirismo, início, mudanças, novo ciclo. Por isso que essa carta inicia o baralho Lenormand. Vai começar a jornada, vai começar o caminho, vai começar a aventura, a viagem. Quando essa carta aparece em um jogo, nós vamos falar de mudanças, nós vamos falar de notícias que a gente esperava e acabaram chegando a galope, porque o cavaleiro também representa agilidade, né? Pessoas que já viram provas de hipismo, quando tem que saltar, quando tem que contornar obstáculos, aquilo demanda não só de uma agilidade, mas uma coordenação perfeita entre o cavaleiro e o seu cavalo. Então é um arcano muito dinâmico. Agora, quando a gente olha para o cavalheiro, olha aqui, na sua mesa, em repouso, as vestes aqui bem alinhadas, o cavaleiro está galopando, então né, o vento faz as roupas irem para trás. Então, eu costumo dizer o seguinte: o cavalheiro é onde o cavaleiro quer chegar. Então, a gente fala que o cavalheiro é o que um dia o cavaleiro será. Então, o cavaleiro, ele inicia a jornada, inicia o caminho, inicia a viagem, ele vai passar, Cabim, por todas aquelas cartas do Lenormand que a gente comentou até agora, e essas cartas vão fazer ele se autoconhecer, ele se reparar, ele se regenerar, ele refletir, até que tem um momento que ele chega a ser um cavalheiro, alguém mais refinado, alguém mais vivido, alguém mais equilibrado, alguém que não vai somente pela razão, alguém que não vai somente pela paixão, somente pela emoção, alguém que reflete, alguém que é mais comedido, alguém que é mais contido. Então, é muito legal a gente entender isso, que existe uma sequência. Se este vem primeiro que esse aqui, é porque o cavaleiro vai ter que passar por muita coisa antes de chegar à sua plenitude como um cavalheiro. E já que a gente está falando em cavaleiro, vamos também fazer aquele jogo, né, que é bacana. Temos aqui o número 1, que eu já expliquei o que o número 1 significa, mas olha a carta de baralho. O naipe é o mesmo, mas aqui, Carmen, eu tenho 9 copas. No cavalheiro, eu tenho uma. Então, ó, pegar aqui a grande para todo mundo ver, ó. Ó que legal, ó. O 9 de copas rege o cavaleiro. Então, vamos pensar um pouquinho.
Na árvore da vida, 9 de copas. Ok. A Séfira 9 é uma Séfira associada ao elemento ar. Na árvore da vida, então, Séfira 9 igual elemento ar. Ok. É um ar de copas. Então, é um ar de água. Então, você está vendo, Carmen, a diferença? O cavalheiro é o fogo e a água. O cavaleiro, você tem o elemento ar e a água. E isso já muda o significado dessas duas cartas. Por quê? Se eu tenho aqui ar, eu tenho elemento mental. Se eu tenho água, eu tenho o elemento emocional. Só que o negócio é o seguinte: quando, às vezes, o elemento aquático, o elemento passional, ele entra nos nossos pensamentos, isso pode ser bom em alguns aspectos, mas pode ser um pouco atrapalhado em outros aspectos. É por isso que o cavaleiro, ele corre riscos. É por isso que o cavaleiro, ele é mais intrépido, ele é mais impulsivo. Esse elemento emocional entusiasma o mental dele e ele está pronto para qualquer aventura, para qualquer desafio, para qualquer risco, mas pelo menos se vive a vida com um entusiasmo, se vive a vida como uma nova aventura que começa a cada dia quando a gente desperta. Daí o porquê, quando a gente pega e vê no tarô, a gente vê o 9 de taças, e olha, esse 9 de taças aqui, do tarô elo cósmico, é um caso, hein, Carmen? Isso aqui é uma beleza. Essa sereia, essa sereia, 9 de taças, essa sereia aqui, fica tranquila, eu vou bater no papo com o pessoal aqui, ó. Essa sereia, que ela está sentada em uma pedra, nós vimos aqui atrás um balé de golfinhos, e existem 9 taças, né, aqui bem à frente dela, e a gente vê no rosto dessa sereia, a gente vê felicidade, a gente vê entusiasmo, a gente vê o que eu acabei de falar, quando a gente encara cada dia com otimismo, cada dia como uma aventura. Quando a gente tem, ela também tem uma expressão de quem está muito grata. Grata pelas taças que ela tem, grata pelo espetáculo da natureza atrás dela, grata pelo sol que a gente vê aqui nascendo, né? Grata pela aurora. Então nós temos um sentido de gratidão, nós temos um sentido de saber humildemente receber com gratidão tudo que a vida nos dá, e quanto mais grato nós somos, Carmen, fica tranquila, estou aqui com o nosso aqui. Eu estou procurando aqui, ó. Fica tranquila. Então é interessante que quanto mais gratidão, né, quanto mais, digamos, nós demonstramos esse sentimento, mais a vida se torna fantástica, mais a vida se torna incrível, mais a vida se torna aberta, os caminhos se abrem porque você tem gratidão, os caminhos se abrem porque, como está na Bíblia, Deus dá a quem tem e tira de quem não tem. Mas como que devemos interpretar isso? Deus dá a quem tem gratidão. E a pessoa ingrata, até aquilo que ela tem, ela costuma perder. Porque a gratidão é a chave que nos acrescenta cada vez mais coisas na vida, né? Então, quando a gente vê essa sereia magnífica, quando nós colocamos o cavaleiro galopando, né, na velocidade, né, ao lado aqui, nós entendemos que tanto ela quanto o cavaleiro representam esse entusiasmo, representam essa força, representam esta luz, né? Então, é um significado, Carmen, do cavaleiro diferente do cavalheiro, né? Eu não Oi, achei. pode falar. É a 9, né? A carta 9? 9 de taças, 9 tacinhas. Não achei mesmo, olha.
vai ver que essa sereia ela foi se esconder no Eu acho oceano, que ela né? foi pro Não, fundo mas do mar. fica, Bom, ó, super tranquilo, porque eu também já mostrei para os amigos aqui, tá ó, legal. tá tranquilo, ó, as 9 tacinhas aqui, né? E é muito interessante, né, que quando a gente fala sobre é, esse aspecto, né, da taça, a gente fala do número 9. 9 nós sabemos que é um número associado à misericórdia, compaixão, amor universal. Então, devemos viver a nossa vida com esta gratidão, com Uhum. misericórdia, servindo ao próximo, imbuídos do amor universal. Quando a viagem do cavaleiro ela começa desta forma, por este entendimento, as mudanças que ele traz são positivas. A vida vale a pena ser vivida. E tudo ocorre com palavras que minha grande amiga usa de maneira perfeita no tempo de Deus, Sim, né? É claro. muito interessante a gente analisar. Agora, eu já analisei tanta coisa e agora eu vou analisar um pouco a água, que é a hora da aguinha aqui. Vamos analisar um pouco aqui agora. Legal. Olá, família Pax. Estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, está com a gente na Pax há mais de 30 anos, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas, lançou agora na última Bienal do Livro, junto com a Bárbara Veneziani, o tarô, o Elo Cósmico, com essas cartas maravilhosas, olha só as cores incríveis, e ele está associando as cartas do Petit Lenormand com o tarô. Antes de ser lançado esse livro, ele mostrava outros tarôs, mas é claro que agora, com o tarô dele, ele vai mostrar essas cartas magníficas, né? Claro, Eu não achei a sereia, mas está aqui a o taça. Ais de Taços está aí. Mas fica tranquila que, como a gente conhece, né, esses nossos amigos doentes que aprontam, É, assim que a live acabar, a sereia aparece. Ah, não não tem tenha problema. dúvida, porque também com água adora brincar dessa maneira também, não tenha É, dúvida. pode ser mesmo. Então, é interessante porque a gente, né, retomando aqui com os nossos cavalheiros, né? Deixa eu Uhum. mostrar novamente os dois, né? Mas você entendeu, Carmen, essa importância que eu quis dar das pessoas, já que no Lenormand, você nas versões importadas, né? Porque nas versões nacionais, né? Aqui às vezes no Brasil, Carmen, as pessoas têm também o baralho cigano, né? Sim. E baralho cigano e Lenormand é a mesma coisa? Não é bem assim. Até porque às vezes o baralho cigano, a escola, que é uma grandiosa escola aqui no Brasil de baralho cigano, tem muitos amigos, amigas que são craques na interpretação do baralho cigano, mas às vezes você tem termos um pouco diferentes. Então, no baralho cigano, você às vezes tem o homem ou o cigano, né, para falar justamente dessa carta que é o cavalheiro. Já nos Lenormands europeus importados, você sempre vai ter isso, gentleman, né? Então, você falar gentleman é uma coisa, você falar o homem é outra coisa, né? Claro. Até as palavras man e gentleman. Gentleman é um cavalheiro. Man é o que a gente fala, né, Carmen? Nem todo homem é cavalheiro. Sim. Isso ao longo da história da Com humanidade, certeza. né? Com certeza, né? Tem alguns que eu vou te falar, né? Às vezes, bom, deixa para lá. Bom, então é interessante que a gente tem aqui os dois cavalheiros, o mais jovem, né? E o com mais idade. Eu me surpreendi porque quando eu cheguei em casa e eu abri a caixinha, eu falei, nossa, mas então eu tenho aqui duas cartas a mais nessa versão do Lenormand, porque eu tenho um cavalheiro a mais e eu tenho uma dama a mais. Quando a gente falar da dama, Carmen, na próxima você vai ver também, é o mesmo jogo, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre cavalheirismo. Tá,
E para falar de cavalheirismo, eu gosto de citar a Ordem de Molay. O que é a Ordem de Molay? A Ordem de Molay é uma ordem paramaçônica juvenil, ou seja, é uma ordem patrocinada pela maçonaria no mundo todo, né, nos países que ela está presente, né, Estados Unidos, Brasil, você tem na Itália, você tem em Portugal, outros países também, França. E essa ordem foi criada em 1919, então há muito tempo atrás. Entram nesta ordem jovens de 12 a 21 anos de idade. E os Demolês, eles têm até um grande abraço na alma, um grande beijo no coração de todos os meus sobrinhos da Ordem Demolay. Os Demolês, eles têm 7 virtudes que eles chamam de virtudes cardeais. Por que cardeal? Bom, todo mundo que já teve uma bússola nas mãos, a bússola serve para o quê? Para você se orientar em relação aos pontos cardeais. As virtudes cardeais de um jovem Demolay orientam como ele deve caminhar pela vida de maneira virtuosa para que se torne um adulto de bem, para que se torne um adulto responsável, que seja um excelente profissional, seja um excelente pai de família, seja um excelente amigo, né? Então, as 7 virtudes, né, orientam os Demolês, mas tem uma virtude que é a virtude da cortesia. Então, o que quer dizer cortesia? Cortesia é uma virtude que permite com que nos relacionemos melhor com o nosso próximo. Até tem aquela frase: cortesia gera cortesia. A cortesia é a virtude máxima do cavalheiro. Não existe cavalheirismo sem cortesia. E mesmo, Carmen, na Idade Média, quando surgem os romances de cavalaria e eles vão falar de um cavaleiro romântico, aquele cavaleiro que muitas vezes ia lá salvar a donzela que estava numa torre com um dragão vigiando, aquele cavaleiro, né, que as moças esperavam que chegasse a cavalo, aquele cavaleiro que ele descia do cavalo numa estrada que tinha lama, ele pegava a capa dele e colocava para que a moça pudesse não sujar os pés. Então isso é uma cavalaria romântica, isso é o ideal romântico da cavalaria, aonde você vê que aquele cavaleiro não é apenas um bruto, ele não é apenas um guerreiro, ele não é apenas uma máquina de guerra, ele também tem a educação, ele também tem a elegância, né? Então é muito interessante, e eu gosto muito disso na Ordem de Molay, porque eu tenho o prazer, há 28 anos de idade, de conviver com jovens educados, com jovens de bem, com jovens que ainda hoje, né, alguns até bem são mãe, bem são pai, quando você chega, se levantam, né? Eu já tive em situações com ele, às vezes em shoppings, Carmen, que shopping sempre é impressionante, né? Às vezes você está num shopping e olha, às vezes até shoppings assim de elite, né? Mas dependendo do dia que você tá, sabe aquela expressão no interior que o pessoal fala? O estouro da boiada? Poxa, você está numa escada rolante. Gente, parece que dá um estouro da boiada, as pessoas, sabe, não dão a preferência para uma mulher grávida, para uma pessoa de idade. Parece que está acabando o mundo e todo mundo tem que pegar a última escada rolante do mundo. Parece que aquela é a última. E eu observo os jovens demolês que praticam a virtude da cortesia, cedem a vez, auxiliam a pessoa, né? Então, isso forma, em verdade, não apenas um mero homem. Porque mero homem você encontra em qualquer lugar. Isso forma um homem de bem, um homem de caráter.
um homem de honra, um homem de virtude. E a cortesia, tem um filósofo grego, Carmen, que eu estava vendo, eu gosto dele. Eu estava vendo aquele músico grego, o Yanni, claro que você conhece, né? E num dos shows dele, ele cita um filósofo grego, ele fala assim, que esse filósofo disse o seguinte, o que é um ser humano perfeito? E aí esse filósofo ele fala, o ser humano perfeito é aquele que agrega em si mesmo todos os seres humanos. Então, respeito a todas as religiões, respeito a todas as filosofias de vida, respeito a todas as fraternidades herméticas, sociedades secretas, ordens iniciáticas, respeito à opinião do próximo, respeito ao próximo. Então, é muito interessante que hoje em dia, às vezes você está conversando com uma pessoa, a pessoa não está nem ouvindo o que você está dizendo, ela está preocupada no que ela vai responder. Gente, o mundo, nós precisamos entender que o mundo está cada vez menor pelo número de pessoas que habitam o planeta Terra. E se nós não formos corteses, se nós não respeitarmos o nosso próximo, se nós não praticarmos esse cavalheirismo, vai ficar insustentável a convivência humana. E quando essa convivência se torna insustentável pela intolerância, pelo extremismo, pelo radicalismo, você começa a ter guerras, você começa a ter o que nós estamos vendo olhando da janela para fora. Pois é. Então, essa carta do cavalheiro, não sei, talvez porque eu tenha nascido nos anos 70, e a educação que nós recebíamos familiar naquela época dizia justamente, né, o que a Demolay prega na sua virtude da cortesia, né, o tom de voz, ceder o lugar, ceder a passagem, auxiliar quem às vezes está carregado, cheio de coisa. Eu fico bobo quando eu vejo a pessoa cheia de coisa, com dificuldade para entrar no lugar, o pessoal ainda corre e fecha a porta. Então, quer dizer, é uma postura que não condiz com, em verdade, o que é, com S maiúsculo, ser humano. Porque um ser humano, ele é cortês, um ser humano, ele é honrado, um ser humano mantém a palavra empenhada. Uma das coisas mais importantes para os cavaleiros, seja cavaleiro templário, cavaleiro hospitalário, cavaleiro benfeitor da Cidade Santa, cavaleiro de Santiago de Compostela, cavaleiro da Ordem de Molay, porque internamente a Ordem de Molay tem a sua cavalaria, a palavra empenhada, a palavra do cavaleiro não volta atrás. O que se promete se cumpre, o que se fala se honra. Então, para já partir para a nossa retinha final, isso aqui, quando aparece numa consulta de Petit Lenormand, não é apenas o homem que apareceu na consulta. É o cavalheiro que ele lança questões e a oportunidade de refletirmos com relação a quão ser humanos estamos sendo para com o próximo e para conosco. Né? Então, eu hoje à tarde dei uma pesquisada em Jung, pensei nos meus queridos sobrinhos da Ordem de Molay e a virtude da cortesia que eles cultivam tanto. E é muito interessante, Carmen, que essa virtude tem algo que é muito do Demolay, eles falam, sempre protejam as mães e as irmãs dos Demolays, ou seja, o respeito ao feminino, né? Que é algo que vem dessa cavalaria romântica. No sul da França, na época dos cátaros, né, que eram gnósticos, cristãos esotéricos que viviam lá no sul da França, o sul da França me parecia um farol quando comparado à Europa. Porque enquanto grande parte estava meio mergulhada num obscurantismo, num fanatismo, até numa violência, no sul você tinha
esse amor cortês, você tinha poema, filosofia, cultura, e muitos cavaleiros saem, né, daquele sul da França e vão se tornar lendários. Então, eu estou muito feliz de hoje compartilhar com vocês o Cavalheiro e realmente lançar essas reflexões. Cavalheirismo, cortesia, tornam a vida mais fácil. Claro. Nós estamos precisando neste mundo, eu acho que como nunca, Carmen, estamos precisando de educação, Sim. tolerância, paciência e, acima de tudo, respeito ao próximo. Quando você respeita o teu próximo, é porque você encontrou Deus dentro de você. É. E por isso você reconhece esse Deus no outro. Agora, quando você passa por cima de todo mundo, você ainda tem uma jornada muito longa pela frente, mas não se preocupe que os métodos da invisibilidade sempre sustentam e amparam, independente do ponto da jornada que a gente tiver. E é isso aí. Maravilhoso, como sempre, Ale, foi ótimo, olha só. Tem 3 minutos para a sua mensagem final. E olha, Puxa vida, 13 família minutos. Pax, aguardem o curso do Tarô, o Elo Cósmico, do nosso querido Alexandre Garzeri, ano que vem no Zoom, aos domingos, para você Sim. fazer o curso no conforto do seu lar do oscilar. E vamos lá. Vamos lá. Bom, 3 minutos, né? Estamos falando em cavalheirismo, já falei um pouquinho de França, e 3 me lembrou das 3 pétalas da Flor de Lis. A Flor de Lis, que é o símbolo dos escoteiros, que também, Carmen, é um movimento que foi criado por um maçom chamado Baden-Powell. Ah, E os escoteiros são considerados também uma ordem paramaçônica. Né? Nós, não maçons, sabia. Baden-Powell era maçom. E o símbolo dos escoteiros é a flor de lis, né? Que também é o símbolo dos mosqueteiros, né? Então, quando nós vemos os filmes dos 3 mosqueteiros, né? O Porthos, Aramis, o Athos e o D'Artagnan, né? Que é o aprendiz, né? O 4º mosqueteiro, eles têm na túnica a flor de lis, e a flor de lis, ela tem ligação com a chamatrina, Sim. tem ligação com o querido mestre ascensionado Ermória, na França, é um dos símbolos dele, e a Trindade, sabedoria no centro, ladeada por poder, manifestação da vontade de Deus e amor incondicional. Aonde você colocar alma iluminada por sabedoria, coração sereno com amor incondicional, tua ação vai ser permeada da vontade de Deus e você vai chegar onde você quiser. É isso aí. Adorei. Eu adoro a Flor de Lis. E é ligado à realeza de todos os principais países da Europa. É uma energia super forte, realmente. Inclusive, tem vários rituais só visualizando a Flor de Lis. Muito bom esse seu grande finale aqui. Adorei. Beijo, gratidão. Gratidão, namastê, família Pax.